Olá, meus queridos. Hoje a gente continua com a abordagem da Meta 4. Como eu havia prometido, hoje nós faremos com a aula número 3. Na Meta 4, que você pode encontrar lá no portal do aluno, um texto de reflexão que faz uma ligação entre as metas 3 e a Meta 4. Agora, na página 362, sobre a representação da superfície terrestre. Quando eu falo de uma forma esférica, mais especificamente geóide, você deve lembrar, com um leve achatamento na região dos polos e consequente alargamento na região da linha do Equador. Isto, como eu já expliquei, se deve à força centrífuga que age sobre todas as massas do planeta, líquidas e sólidas, diante do movimento de rotação, que é aquele movimento que o planeta Terra faz sobre um eixo imaginário, sempre no sentido de oeste para leste. Então, continuamos aí falando sobre as representações desse planeta, cuja melhor de dúvida, o globo terrestre. O globo terrestre que se aproxima do formato da Terra, permitindo uma melhor adequação da representação do nosso território, porém, pela sua forma, ela é de difícil avaliação na medida em que você não tem uma plena visão de todo a superfície da Terra. Então, a outra alternativa os planisférios que simbolicamente como se nós pegássemos a crosta terrestre, abríssemos, como se abre a casca de uma fruta, de uma laranja, por exemplo, colocando essa casca sobre o plano. Com esta visão que eu mostro para vocês aí, é uma fotografia feita por satélite, em mapas. Mapas que são representações do espaço elaborados aí em uma superfície plana, como a gente pode observar, é lógico num tamanho reduzido do território, pensa aí, tem o planeta todo nessa representação, e que nós podemos colocar nessa representação limites, símbolos, podemos colocar relevos, características da superfície, tipos de clima, de vegetação, construções humanas, como cidades, estradas, entre outros exemplos. Agora, os mapas, como nós estamos vendo, um exemplo do nosso país, eles servem para a gente compreender, entre outras coisas, divisões políticas entre estados, entre municípios, a localização de determinadas cidades. O mapa aí traz, por exemplo, as capitais. Agora, os mapas, eles precisam ter alguns elementos fundamentais que você vai encontrar na 63 apostila. Lá nós temos, e você pode observar tanto na apostila quanto aqui na apresentação, o título, temos a rosa dos ventos, ou aí eu chamo aqui na minha apresentação de orientação, que é uma indicação da direção que esse mapa tem, usando os pontos cardeais, principalmente norte, sul, leste e oeste. A legenda, que é um conjunto de símbolos que você utiliza no mapa. Olha ali no mapa da página 363, você tem alguns exemplos de legenda. A escala que é a proporção entre o tamanho do mapa e o tamanho do terreno, na verdade. Eu vou falar um pouco sobre escalas especificamente num outro vídeo. E a fonte é importantíssima, porque ela indica a origem dos dados que são utilizados nesse mapa. É o que dá credibilidade para esse mapa, os dados que ele apresenta. Agora, os mapas têm diferentes finalidades, das quais eu vou chamar, lá na página 364, dos mapas temáticos, que podem ser como esse que eu apresento para vocês, e tem lá na apostila os mapas físicos, que tem a hidrografia, relevo, clima, formações vegetais. Mapas econômicos, está aí no vídeo, olha lá na apostila, que nós temos fatores da agropecuária, da indústria, da atividade extrativista relacionados aos aspectos econômicos. E os mapas chamados demográficos, onde eu trago a densidade demográfica, as possibilidades de migração. Olha esse mapa, por exemplo, que eu trago aí do ano de 2010, na nossa apresentação. Quanto mais escura a região, maior é a densidade demográfica, maior é a quantidade de pessoas. E isso o mapa nos auxilia também. E
dos mapas históricos. E aí um exemplo clássico que vocês já devem ter visto, que é o mapa que dividia o Brasil aí durante o período colonial, quando nós tínhamos então a única referência, a linha do Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias. É lógico que os mapas são um fenômeno que acompanha a vida da humanidade milhares de anos, e aí nós trazemos, como está lá na página 365 da apostila, aquele que é considerado o mapa mais antigo, né? O mapa de Gazur, né? Que é numa região da Babilônia. E olha que interessante, do teu lado direito aí, você tem o tamanho dessa representação, ó. Olha a escalinha ali embaixo, ó, 7 centímetros, é minúsculo esse mapa. E ele é uma demonstração clara de uma das partes da geografia que nós chamamos de cartografia. Cartografia é considerado um conjunto de técnicas, né, e métodos científicos e até artísticos que permitem a gente elaborar mapas. Os mapas evoluíram desde esta visão que nós temos aí do período da Mesopotâmia, né, o mapa que é considerado o mais antigo, é feito em argila, aí, por exemplo, do século XV, século XVI, que tinha um pouco mais de conhecimento, principalmente porque as grandes navegações e as explorações dos territórios se acentuavam, consequentemente permitiam uma melhor visão do que era o planeta, até mapas como nós temos hoje aí no século XXI, que são produzidos via satélite ou com a utilização de aviões que fotografam a superfície da Terra, melhorando em muito a qualidade dos nossos mapas. Agora, quando nós falamos em mapa, ele é uma maneira como nós vemos o território. E como nós vai encontrar nas tuas páginas 369 e 370 da apostila, mas eu queria, antes de abordar a apostila, trazer esse exemplo que eu apresento aqui para vocês, que é um olhar que eu tenho sobre um mesmo objeto. É uma casinha aí de ninho de passarinho, e observe que eu olho esse objeto de 3 diferentes possibilidades, né? Eu chamo isso de pontos de visão. Então, olha, eu tenho um ponto de visão horizontal, em que eu olho ele de frente, né, no mesmo plano, na mesma altura. Eu tenho uma visão vertical, é um ponto de visão bem do alto, ó, eu só vejo o teto da casinha. E eu tenho uma chamada visão oblíqua, que é num ângulo de incidência que me permite ver uma parte do teto e uma parte da frente da casinha. Se você olhar as imagens, páginas 369 e 370, você vai ver que a apostila reproduz numa escala muito maior, aí está olhando um estádio de futebol lá na cidade do Rio de Janeiro, nos 3 pontos de vista. No primeiro, a visão horizontal, na segunda, a visão oblíqua, e no terceiro, a chamada visão vertical. Esta maneira como nós vemos o terreno nos permite a construção de mapas com maior qualidade. Agora, se completa, vai lá na página 372, com a distância que nós temos da região que nós estamos representando no mapa. Olha a primeira imagem em cima, bem próximo, mais detalhes, uma visão mais próxima das quadras, aí das ruas dessa cidade. Na visão intermediária eu já subo mais, eu perco o grau de detalhamento, mas eu consigo abranger uma área maior. Se eu for para a última, eu consigo ver pouquíssimos detalhes, porém eu já tenho uma visão muito melhor da região. Eu posso afirmar aí que é a cidade de Brasília, pelo desenho característico. Se você pegar na página 373, você vai ver que é muito mais ampla esta visão, praticamente sem grau de detalhamento, mas consequentemente abrange aí uma área muito maior. E isto permite nós trabalharmos sobre o conceito de escalas. Escalas que são divididas, as chamadas escalas numéricas e escalas gráficas, que elas são uma relação entre o que tem no terreno e o que tem desenhado no mapa. Sobre as escalas eu vou produzir um vídeo especificamente, porque é um tema um pouquinho mais chatinho de ser abordado, por isso ele precisa ser melhor explicado, e eu vou produzir um vídeo para vocês que eu vou postar logo a seguir. Eu aconselho você
se debruçarem sobre as tarefas propostas na apostila, nas páginas 359, 60 e 61, 367 e 68, página 371, página 376 e 77 da apostila. Lembram-se que eu sempre aconselho, replica, reescreve os exercícios no teu caderno, porque te ajuda bastante a fortalecer a fixação do conteúdo e é uma fonte de consulta importante no futuro. Nos vemos na próxima aula.